600 dias fazendo Duolingo. Qual a musiquinha, editor? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, consegui. Aí você vê esse vídeo e se pergunta: e aí, Fernando, você já é fluente? Já consegue falar inglês? Vale a pena eu fazer o Duolingo? E qual o nível de inglês que você está hoje? Essa e outras perguntas eu vou te responder ao decorrer desse vídeo, tá bom? Vem comigo! Primeiro eu só quero deixar claro que esse vídeo aqui não é uma publicidade. Eu não ganho nada para falar disso. Eu vou compartilhar a minha experiência com vocês sobre o Duolingo, tá bom? E antes de falar o meu nível de inglês, eu quero compartilhar para você o que é essa ofensiva. Ela funciona assim: toda vez que você faz uma lição no Duolingo, ó, olha na tela aqui. Toda vez que você faz uma lição, ele marca como um dia de ofensiva. Então, se você fizer 5 dias seguidos, vai ser 5 ofensivas. E quando você não faz um dia, tem um congelador também que ele para a sua ofensiva. Você consegue fazer no outro dia. Chama bloqueador de ofensivas. Então, não necessariamente eu estudei os 600 dias, mas eu estudei a maioria deles, né? Isso que é importante. E como que eu faço? Toda vez que eu estudo Duolingo, eu estudo algo fora do Duolingo também. Então, o meu inglês ele não é baseado só no Duolingo. Ele é um auxiliador para mim conseguir expandir meu vocabulário, tá bom? E eu gravei um vídeo falando como que funciona a minha rotina de estudos. Como que eu faço para eu conseguir estudar muitos dias e ter uma consistência. Se Fê, começo a estudar, com o tempo eu paro, eu queria estudar mais. Vou deixar aqui no card, depois desse vídeo você vai lá que eu vou te passar o passo a passo que eu faço, que eu consegui fazer para estudar todos esses dias, beleza? Vamos para lá. E qual que é o meu nível de inglês hoje, né? Antes de falar do meu nível de inglês, eu só vou deixar claro como que foi a minha jornada para você entender e conseguir se identificar com ela. Eu comecei a estudar inglês através de uma escola de inglês, só que lá eu não aprendia nada. Eu senti assim, tipo assim, eu não consigo lembrar uma palavra de inglês que eu aprendi lá. Pra você ter noção, fazia todo sábado, era muito difícil. Depois eu comecei a estudar sozinho e eu tive umas 5 aulas com um professor de inglês assim, que hoje ele é até meu amigo, é muito bom. Mas também foi bem pouquinho assim. E a maioria dos meus estudos foi um estudo autodidata e também foi estudo com Duolingo. Faz muito tempo que eu faço Duolingo, onde eu me reforçava. E hoje eu já consigo conversar com a minha esposa tranquilamente em inglês. Ela aprendeu inglês com uma professora nativa, né? E hoje a gente conversa, muitas vezes a gente está no supermercado, acontece alguma coisa engraçada, a gente começa a falar inglês. Ou a gente está numa situação do dia a dia, a gente vai falando ali inglês também. Sabe quando você quer conversar com uma pessoa sem a outra pessoa entender o que você está falando? Mas assim, situações engraçadas, né? Uma frase típica nossa é tipo assim, teenagers. Quando a gente vê adolescente gritando, assim, a gente fala, meu Deus do céu, a gente já foi essas pessoas, né? E a gente começa a falar e tudo mais. Isso é muito bom, né? Porque ela aprendeu a falar inglês de uma forma, com a professora nativa, eu aprendi de uma maneira autodidata. E é dessa maneira que eu gosto de compartilhar para as pessoas. E uma sugestão muito importante, todo dia eu escuto em média de 2 a 3 horas de podcast em inglês, com assuntos que me interessam. Isso me ajuda a ter uma absorção maior, né? Porque já me interessa o assunto, que se eu for ver alguma coisa muito científica, eu vou perder o interesse, eu vou parar de ouvir. E me ajuda todo dia a treinar meu listening também, né? Meu ouvir. E também para me falar fica mais fácil, porque eu começo a pegar palavras novas todos os dias, então é uma constante aprendizado. Mesmo que eu já consigo falar, consigo entender o que falam para mim, mas eu não paro, sabe? Eu continuo todos os dias me alimentando mais, para eu ter esse costume e mais facilidade quando eu for falar com qualquer pessoa, ou a pessoa for falar comigo também. Então esse é meu nível atual de inglês, beleza? Se você tem alguma dificuldade em falar inglês, na hora de pronunciar, tem vergonha, não consegue falar, eu gravei um vídeo mostrando o método que eu uso para mim conseguir falar inglês. Como que eu consegui me desenvolver, perder essa inibição de falar com as pessoas e tudo mais. Eu vou deixar aqui no card também, tá bom? Se você tem essa dificuldade, é uma coisa que as pessoas comentaram muito aqui no meu canal. E eu trouxe um vídeo explicando passo a passo, pegando na mão mesmo e mostrando assim, ó. É assim que eu faço para eu conseguir falar inglês. Beleza? E a pergunta que não quer calar: vale a pena fazer o Duolingo? E dá para ficar fluente fazendo o Duolingo? Vou responder essas duas para você agora aqui no vídeo. Para mim, em qualquer situação, o Duolingo ele é válido. Por que que ele é válido? Hoje, o meu objetivo usando o Duolingo é qual? É expandir meu vocabulário. Quando você aprende a base do inglês, o que você tem que fazer é expandir. É igual uma criança. Imagina uma criança quando ela é nova, ela sabe falar até português, porém ela não consegue entender. Se você for falar uma palavra um pouco mais difícil, ela não entende. Ela não consegue pronunciar perfeitamente. Ela não consegue fazer uma construção de uma frase ligando na outra de uma maneira
fácil e simples. Então o que ela vai fazendo ao longo da vida? Vai expandindo. Ela vai absorvendo tudo que tem ao seu redor e vai expandindo, pegando vocabulário, gírias, é assim que funciona. E o Duolingo ele me ajuda nisso. Eu pego cenários diferentes, com palavras diferentes, para me ter uma absorção maior. E vamos supor que chegou num nível assim, Fê, eu já sou fluente em inglês, eu cheguei num nível avançado, dá para você aprender outras palavras no Duolingo usando o inglês. Por exemplo, outras línguas, né, no Duolingo, você vai aprender francês através do inglês, o alemão através do inglês, e você consegue, além de fixar mais o seu inglês, ainda aprender outra língua usando o inglês. Olha que legal, né? Isso é muito bom. Eu que escuto podcast fora do Brasil, dá pra você ver a grandeza do conteúdo que tem lá, né? O Brasil tem muito conteúdo, porém a língua inglesa ela tem um conteúdo mais vasto. Como são vários países que falam inglês, assim, é fantástico, assim. Eu indico para todo mundo. Eu tenho um objetivo quando eu criei esse canal, que você consiga falar inglês, entenda inglês, para você conseguir ver essa parte do mundo também, que é muito legal, né? E outra pergunta assim que me fazem muito: dá para ficar fluente fazendo Duolingo? Antigamente eu acreditava que não, na minha cabeça não dava, porque eu usava o Duolingo como aplicativo. Eu ficava só fazendo as liçõezinhas bonitinhas ali, muitas vezes eu estava até deitado no sofá, fazendo uma lição, uma brincadeira, mesmo que ajude o seu cérebro, mas não era um estudo. E hoje eu percebi que se eu usar o método que eu usei para aprender inglês com o Duolingo, dá certo. Então dá para você ficar fluente usando o Duolingo, dá para você se comunicar usando o Duolingo. E o que eu decidi fazer? Eu vou começar a ensinar aqui no canal, eu já comecei a ensinar a partir das lições do Duolingo, para te ajudar nisso também. Se você quer conseguir avançar em inglês utilizando o aplicativo, ou se você quer ter uma base, eu quero começar de um jeito certo e começar do zero, ou eu quero já ser um pouco de inglês, mas eu quero entender mais. Então eu comecei a fazer isso aqui no canal. Eu pego todas as lições do Duolingo, estou pegando a primeira, segunda, terceira, explicando coisas que talvez você não percebeu naquela lição, ensinando algumas sugestões ou um exemplo para você conseguir maximizar aquela lição e aprender o máximo dela, você ter uma absorção maior. E quando você pegar o aplicativo para fazer, você vai lembrar do que eu te expliquei. Então vai ser mais fácil você conseguir absorver mais. Eu vou deixar um exemplo só de uma lição aqui para você entender mais ou menos como que funciona esse curso. Coffee and tea. Aqui, essa palavra ela é muito boa em inglês, ó. Coffee. Não é coffee, não é cough. Se você falar cough, é tossir. Aqui você tem que dar duas batidinhas. Coffee, coffee. Olha ela falando de novo, ó. Coffee. Coffee, coffee and tea. Comenta aqui o que você achou mais importante desse vídeo, legal, a sua experiência com o Duolingo também, que é muito importante para nós. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!